Bom, começou? Então, boa tarde, meus queridos alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. Hoje, quarta-feira, 2 de junho de 2021. Eu peço, por favor, aos que estão presentes, que escrevam presente aqui no chat, para que eu possa contabilizar a presença de vocês depois, tá? O Flávio está perguntando o que foi que aconteceu. Bom, Flávio, o vídeo que eu tinha tentado colocar no YouTube ontem teve problemas, o YouTube não aceitou. Eu acho que foram umas coisinhas que eu fiz, que eu usei um meme do Ace Attorney, né? Que é um memezinho de tribunal, que tem uns personagens tipo de videogame, é um jogo, eu acho, né, da Capcom. Eles ficam disputando e fica, né? Objection, né? Hold it, aí vai falando, isso que vocês devem ter visto por aí. E eu usei muito desse meme no vídeo da aula, para explicar principalmente a parte de chamada de sistema. E também coloquei uma música no fundo. E talvez foi por isso, acho que é por isso que o YouTube não aceitou o vídeo. Aí eu vou refazer o vídeo, né? De uma forma mais convencional, para evitar esse tipo de coisa. E para a gente não perder muito tempo, não atrasar muito, vamos na aula de hoje comentar um pouco as dúvidas do fórum. Separei alguns aqui, tá? Para a gente ir comentando. Eu demorei a terminar o plano de ensino, tá aqui, eu ainda não coloquei ainda não coloquei no Cigar. Vou ver se eu passo agora para o WhatsApp, rapidinho. Tem alguém tentando entrar. Deixa eu ver se eu consigo passar esse plano de ensino para o WhatsApp. Bom, eu vou passar o plano de ensino no WhatsApp e vou colocar lá no Cigar para vocês, certo? Acho que a gente pode observar, a gente vai seguir aquele livro do Tannenbaum, tem aqui as aulas. E eu peço que vocês não fiquem esperando por mim, tá? Vejam na aula do dia, ver o que é que está. Aqui está bem direitinho seguindo o livro do Tannenbaum, capítulo 1, capítulo 2, 3. Você vai lá no dia e estuda a matéria correspondente do dia, tá? Não são muitas páginas, é pouquinho, questão aí de 10 a 15 páginas por aula. Então dá para você acompanhar fácil, sem muita dificuldade. Expliquei no WhatsApp sem querer. Não, sai. Dá para acompanhar fácil, certo? E aí fica melhor para ir acompanhando. Eu vou soltando os vídeos, vou colocando as aulas. Fica melhor de ir acompanhando e tirando as dúvidas, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar logo, pelo menos pelo WhatsApp. Então, eu vou passar esse plano de ensino e é esse aí que a gente vai seguir. Eu sei que tem lá algumas datas de avaliações, mas não se preocupe muito com elas, não. A gente vai fazer no mesmo esquema daquele questionário que eu passei para vocês sobre Linux, né, no Google Forms. Então, ao longo do semestre, eu vou soltar vários questionários daquele estilo, certo? E aí, vocês vão respondendo e as notas que vocês forem obtendo naqueles questionários, no final das contas, a gente faz uma média e vai ser a média final de vocês. Tá? Eventualmente, eu também vou passar uns trabalhinhos de implementação, né, pelo Cigarra. Nada muito complicado, são coisas simples, implementar uma flag, né, um semáforo, uma coisa assim. Você faz a implementação, entrega lá pelo próprio Cigarra, e também a nota vai contar para a nota final, tá bom? Então vamos lá, vamos para as dúvidas. Eu separei algumas dúvidas que eu vi aqui no fórum, e a primeira delas diz o seguinte, deixa eu abrir o fórum aqui para vocês, que a gente vê até quem foi que perguntou, né? Cadê? Essa aula aqui não teve comentário. Vou pegar aqui. Separei algumas aqui, algumas que eu achei interessante. Tá? O Brian tinha perguntado, né? Qual é o jeito que a gente nós podemos nos comunicar com o processador usando o mais baixo nível?
Bom, eu entendi essa sua pergunta, foi o Brian, né? Isso, de duas formas, né? Você quer se comunicar com o mais baixo nível, o nível zero da máquina, é isso? Ou qual o nível mais baixo que a gente consegue se comunicar com o computador? Bom, se a sua pergunta se refere ao primeiro, como a gente faz para se comunicar no nível mais baixo, não dá não, tá? Só se você fosse mexer com os pulsos elétricos do computador, né? E isso não se faz, pelo menos hoje em dia não se faz. Antigamente, nos primeiros computadores, você fazia algo similar quando você colocava os plugs, né? Tirava os plugs, ligava os cabos, né? Você estava fazendo isso, você estava passando a corrente em determinado dispositivo e tirando, né? Colocando um, tirando zero, ligando a chave um, desligando zero. Mas hoje em dia não tem como não. Hoje em dia o nível mais baixo que você pode chegar é no nível de linguagem de montagem, que a gente já viu tá lá no nível 4, né? Daquela arquitetura multinível de programação. A segunda pergunta que eu separei aqui foi, deixa eu ver, eu não anotei quem foi, vamos ver aqui no fórum. Tá aqui, foi do Luiz Gustavo. Eu deveria ter colocado os nomes, né? Da próxima vez eu faço isso. Luiz Gustavo me perguntou o seguinte: se um programa for maior que a quantidade de memória RAM do PC, ele usa memória virtual, né? Bom, não é bem isso não, tá, Luiz? Mas ele pergunta o seguinte: e se o programa for maior do que a memória principal e virtual juntas, né? O que é que acontece? Para eu te responder essa pergunta, eu vou te explicar melhor o que é a memória virtual, tá? A memória virtual é o seguinte: não é porque um programa é maior do que a memória RAM que ele vai usar a memória virtual, não. Porque não tem só ele executando na memória virtual, né? Ela não fica reservada somente para um programa, né? Ela vai ser a memória RAM, ela é usada por todos os programas que estão em execução naquele momento. Então você tem que fazer uma divisão mais ou menos democrática, né? De acordo com a necessidade dos programas que estão em execução. Você faz essa divisão e cada programa que está em execução vai ocupar o espaço que lhe é de direito na memória RAM. Muitas vezes o programa precisa de mais espaço do que ele pode ocupar na memória RAM. Então, parte desse programa vai para a chamada memória virtual, que é uma parte no espaço do HD, que algumas informações vão ser colocadas lá. Que tipo de informações? As que não são frequentemente usadas. Porque você sabe que haverá um gargalo de velocidade, né, na leitura do HD até a memória RAM, né, um processo mais lento do que quando a gente passa os dados da memória RAM para o processador. Então, o que vai para lá são os dados que são menos frequentemente utilizados. Vamos fazer aqui um paralelo com um jogo, por exemplo. Se eu estou aqui jogando uma fase do jogo, os objetos que não estão sendo vistos, né, da fase seguinte, ou os que vão aparecer daqui a um tempo, não exatamente no local onde eu estou, eles podem ir para a memória virtual, não precisam ficar na memória RAM, ok? Por isso que tem aquele processo de loading, né? Quando eu vou passando de fase, ou então quando eu passo de uma parte de um mundo, né, para outro, eu entro numa casa, por exemplo, tem aquele processo de loading, ou seja, eu estou buscando da memória virtual para a memória RAM. E não tem como um programa ser maior do que a memória RAM, né? E a memória virtual juntos, porque a memória virtual fica no HD, então quanto mais memória virtual eu puder usar, se eu tiver espaço no HD, eu posso crescer a memória virtual o tanto que eu puder, que eu quiser. A não ser que você esteja utilizando um sistema operacional que amarre isso, certo? Alguns sistemas operacionais podem limitar o uso do HD para memória virtual, né? Só usa aquilo ali, pronto. Aí você não tem como fazer. Tem uma pergunta aqui do Lucas. Vamos ver aqui. Estão falando muito de uma criptomoeda que é minerada com HDs e SSDs e que estão estragando o disco bem rápido devido ao alto índice de I/O. Isso é possível mesmo? É possível mesmo, porque tanto os HDs quanto os SSDs, viu, Lucas, eles têm um desgaste quando há uma operação de leitura de entrada e saída, né, de input e output. Você tem que lembrar que o HD, ele é uma operação mecânica, né, o disco gira e o braço vai ficar mexendo para um lado e para o outro, né, para poder buscar a trilha correta onde a informação está.
E esse processo, com o tempo, vai desgastando as engrenagens, né, os componentes mecânicos. E o desgaste do SSD, a gente vai falar de SSD mais na frente, porque é o seguinte, o SSD, ele originalmente, a grosso modo, tá? Não entendam isso ao pé da letra, não. Estou falando assim de modo bem rasteiro. O SSD, ele não foi bem projetado para você gravar nele, não, tá? Ele é um descendente da memória ROM, que é uma read-only memory, memória somente leitura. Então, ele foi feito, na sua raiz, ele foi feito para ser gravado a informação uma vez e pronto. O que acontece? Há uma falha, que a gente chama de injeção de onda quente, que permite com que eu regrave os dados que estão na memória ROM. Então, por isso que a memória ROM, apesar de ser read-only memory, memória somente leitura, eu usando essa injeção de onda quente, eu consigo apagar o que eu tenho lá e regravar os dados. O que acontece no SSD é algo similar, ok? Então, é um aproveitamento de uma falha que existe para que você consiga regravar os dados no SSD. Portanto, toda vez que você faz uma gravação no SSD, na verdade, você está queimando o SSD, queimando entre aspas, tá? Por isso que eles têm uma quantidade limitada de gravações que você pode fazer. Mais ou menos 100 mil gravações por célula. Então, quanto é que dá isso, professor, no meu SSD? Você tem que ver quantas células ele tem e multiplicar isso por 100 mil. Aí você vai ter mais ou menos, né, o número de gravações que você consegue ter no seu SSD. Entendido? Portanto, como eu estava falando, né, de memória virtual, né, a não ser que o seu sistema operacional limite, né, o tamanho, o espaço que pode ser reservado para memória virtual, você eventualmente, teoricamente, você poderia usar o HD todinho, né? Então não tem essa de o programa se ele for maior do que o HD todinho, ele não vai caber no seu computador. A outra pergunta que eu reservei aqui fala do seguinte: barramento serial, deixa eu ver se está lá. Aqui foi a da Milene Casemiro, né? Ela perguntou o seguinte, que no barramento serial não passa mais de um bit por cano, e sim vários bits pelo mesmo cano. Então, os outros canos ficariam desocupados ou seriam para os outros dados transferidos? Bom, o que eu tenho que te falar é o seguinte, quando eu tenho um barramento paralelo, a gente vai ter um cano para cada bit. Portanto, se eu tenho 8 bits a serem transferidos, né, se eu posso transferir 8 bits, eu vou ter 8 canos, né, 8 espaços para os bits circular. Isso é legal? A princípio parece que mas pode causar atraso na transmissão. Eu não sei se eu cheguei a falar na aula, fazendo uma analogia, imagina aí que a gente está lá no campus, né? Vamos pegar eu e mais 7 de vocês. Eu digo, galera, vamos lá pro RU, né? Então, vamos lado a lado, todo mundo formando uma filinha, lado a lado, cada um vai caminhando lado a lado. Acontece que cada um vai ter um ritmo de caminhada diferente, né? Eu sou mais velho, estou mais cansado, sou mais idoso, eu vou acabar andando mais devagar do que vocês. Então, alguns de vocês podem chegar antes de mim, né? Antes dos outros. Isso aí não é legal, isso aí causa atraso de transmissão, tá? Inclusive, alguém pode se perder no meio do caminho, né? Então, chegou-se à conclusão de que mais rápido seria se a gente passasse os 8 bits, né, por um cano só, tá? Então, nesse caso, se eu estou passando os 8 bits por um só cano, eu não tenho necessidade dos outros 7. Por isso que o cabo, o serial, ele é mais fino que o paralelo, ele não vai ter os 8 canos em paralelo, tá? Ele vai acabar tendo só um, dois, três, dependendo do projeto. E se tiver mais de um, ele pode usar para passagem de outros dados, tá? Não tem problema nenhum. Teve outra pergunta que foi que eu reservei aqui, que eu acho que não está aqui, não. Eu prometo que da outra vez eu anoto os nomes. Eu cometi esse pecado, não anotei os nomes, tá? Porque eu peguei o caderno, eu escrevi no caderno aqui, e acabei que só coloquei a pergunta e não coloquei o nome. Da próxima vez eu coloco o nome, tá bom? Vou até fechar o cigarro, né? Bom, a outra pergunta faz o seguinte, eu fiquei um pouco confusa
com relação ao funcionamento da memória ROM e da CMOS, né, CMOS. Para te responder essa pergunta, eu te digo o seguinte, que ROM e CMOS são duas coisas diferentes, tá? Tem problema não, Gustavo, pode dar o presente agora, né? Como eu estava falando, memória ROM e CMOS são duas coisas diferentes, certo? O que é memória ROM? É uma memória que, pela forma como ela foi construída, ela é somente leitura, apesar de ser possível a gente reprogramá-la hoje em dia. Eu até falei, quando a gente estava comentando de SSDs, sobre a injeção de onda quente, né, que é uma forma, é uma falha, na verdade, eu estou provocando um erro, né, mas esse erro, é nem erro o nome que eu chamo, é uma coisa que não deve acontecer, tá? É como se eu metesse o dedo na tomada. Vou resetar meu cérebro, eu seguro um garfo de metal e enfio ele na tomada, né? Pronto, aí apaguei meu cérebro, agora eu posso gravar informações novas. Claro que eu estou exagerando, mas é algo desse tipo, não é uma falha, não é um erro, né, propriamente dito, é uma coisa ruim, tá? Então, é possível reprogramar, mas essencialmente, a forma como ela foi projetada e construída é para ela ser somente leitura, tá? E é utilizada para quê? Principalmente para guardar os dados de configuração da máquina, para que esses dados não sejam perdidos quando a gente desliga a máquina. Ou seja, toda vez que eu ligar a máquina, eu preciso de alguns dados de configuração. E eles têm que estar guardados em algum lugar e eu deixo na memória ROM, na ROM. Aí a máquina liga, vai pesquisar esses dados, né, que é a configuração do sistema, vai carregar esses dados e aí a máquina vai funcionar direitinho. Já o termo CMOS, né, CMOS, está se referindo a um tipo específico de construção de memória. Isso aí é chamado de Complementary Metal Oxide Semiconductor, ou seja, é um metal óxido semicondutor de simetria complementar. É um tipo de fabricação que utiliza o silício na fabricação da criação do chip, tá? Então, são duas coisas diferentes. Entendido? Quem fez essa pergunta? Espero que tenha ficado esclarecido. Bom, a outra pergunta que eu reservei aqui é a seguinte. O barramento, ele é unidirecional, tipo, a informação trafega da CPU para a memória do dispositivo de entrada e saída, mas no contrário, procede isso? Não, não procede, tá? Eu tenho dois tipos de barramento, certo? Perdão, eu errei a pergunta. A pergunta é assim, eu não prestei atenção, né? O barramento de endereço é unidirecional? Sim, é verdade, procede. O barramento de endereço ele é unidirecional, tá? A gente tem dois tipos de barramento. A gente tem um barramento de endereço, que é utilizado para especificar o endereço físico da memória, e tem um barramento de dados, que é utilizado para eu transmitir os dados, né, de um lado para o outro. O barramento de endereço, sim, ele é unidirecional, ele só trafega uma única direção, ele vai da CPU para a memória, tá? Porque eu quero saber um endereço específico, né? Mas já o barramento de dados, não, ele é bidirecional, eu posso jogar dados para um lado, dados para o outro, não tem problema nenhum. Aí depois vieram várias perguntas, não foi só uma, foram várias mesmo, sobre pipeline, né? Pedindo para a gente explicar melhor como é que é pipeline, que não tinha entendido direito. Então vamos lá, para isso eu vou usar o GIMP. Ué, cadê o GIMP? Sumiu? Ah, tá aqui, cara, tá aqui o GIMP. Né? Cadê o lápis? Pronto. Está muito grande esse lápis. Ah, tá boa, tá massa, show de bola. Vamos lá. Sobre a pipeline. A pipeline utiliza o conceito de linha de montagem. Ou seja, a gente sempre faz a analogia daquele montagem de um carro. Você não pega, por exemplo, os funcionários da fábrica e monta um carro por vez, né? Por exemplo, você não pega um funcionário e vai montar o carro todinho de uma vez só. Não é assim que é feito. Era feito antigamente, né? Não sei quantos. Opa, alguém está querendo entrar? Eu vi. Eu abri o Twitter. Parece até que eu tô com Parkinson, né? Vou
pego num negócio e vou clicando em todo canto. Pronto, né? Então, eu tenho um funcionário, um cara aqui, ele não vai montar o carro todinho assim, coloca a roda, não dá nem para colocar a roda, né? Pega o chassi, coloca as rodas, coloca o motor, né? Depois coloca a carroceria, né? Depois coloca as janelas, coloca a porta, né? Pronto, aí o carro sai. Isso não existe, né? O conceito é diferente. Isso aí demoraria muito para eu montar um carro, tá? Como é que é o conceito? Eu tenho vários funcionários. Coloca aqui. Deixa eu apagar esse funcionário aqui, senão vão pensar que ele está pelado. Entendeu? Pronto. Eu tenho aqui alguns funcionários, tá? Aí ele lá vem aqui o chassi. Aí esse funcionário coloca as rodas. Aí o que acontece? Esse chassi vem para cá. Então ele já vem para cá com as rodas. Aí essa etapa aqui, esse funcionário vai colocar o quê? Vai colocar o motor. Então esse chassi já vem para cá com o quê? Com as rodas e com o motor. Aí é hora desse cara colocar o quê? A carroceria. Tá? Então peraí, travou a minha língua. Este chassi, isso, chega aqui já com a carroceria. Aí vai ser a hora desse cara colocar as janelas, né? E aí eu talvez tivesse outro funcionário aqui para colocar as portas, né? Outra pipeline aqui para colocar, um outro funcionário para colocar as rodas, tá? Então percebe que no tempo para eu montar um único carro, eu consigo montar 4. Vocês percebem isso? Por quê? Qual é o tempo que eu preciso para montar um carro? É pegar o chassi, colocar as rodas, colocar o motor, a carroceria e as janelas, a porta e as janelas, não é isso? Tá? Então imagine, mesmo que eu tivesse esses 4 funcionários montando o carro de uma vez só, demoraria um tempo T. Não, aqui em cima, eu tenho os 4 funcionários trabalhando, mas esses 4 funcionários trabalhando, eles vão funcionar, eles estão montando um carro por vez, eles vão montar o tempo T. Se eu dividir esse trabalho de forma que cada um só faça uma parte do trabalho, né, eu consigo fazer um carro num tempo 4 vezes menor. Porque nesse mesmo tempo T, ó, esse carro levou um tempo T para ser construído. Mas nesse tempo que esse carro levou para ser construído, eu já estou montando 1, 2 e 3 carros. Outros 3 carros já estão na sequência. Entende? Então, isso eu tenho um processo muito mais rápido, né, de execução de uma instrução. Ok? Talvez alguém tenha dúvida do que é uma instrução. Todo mundo sabe que é um comando, né? De uma linguagem de programação. Quando eu estou fazendo um programa, eu estou inserindo uma série de comandos, né? Todo comando é terminado lá com um ponto e vírgula. Uma instrução é como se fosse um comando, só que ela é um comando feito pelo processador, é algo já pré-estabelecido no projeto, não pode ser mudado, a não ser que você trabalhe com micro-instruções, né? A gente já falou sobre isso, né? Sobre interpretação. A não ser que você trabalhe com um processador com micro-instruções interpretadas, você não pode expandir esse conjunto de instruções. E instruções são comandos que o processador são capazes de fazer e são bem simples, tá? São instruções bem simples, do tipo, some 2 números, né? Grave um número na memória, carrega o número da memória, tá? Não tem muito mais do que isso, não. E comandos, eles utilizam, um comando de um programa, ele consegue ser mais complexo justamente porque ele utiliza um conjunto de instruções que vão fazer aquela tarefa que ele precisa, tá? Então, para eu processar uma instrução, eu tenho que fazer 5 coisas. Primeiro, a busca. Segundo, eu tenho que decodificar, saber que diabo aquela instrução é, e o que é que ela usa. Depois, eu tenho que buscar os operandos. Eu não carrego os operandos na memória, na instrução.
A instrução ela vai ser uma sequência de bits que diz o quê? O que é que ela é, né? Ou seja, o que é que ela faz, e os endereços dos operandos, tá? Ela não carrega os operandos em si, não. Então, eu tenho os endereços dos operandos. Então, eu tenho que buscar lá na memória onde é que estão os operandos que eu vou usar. Depois que eu tenho que eu vou buscar a instrução, que eu vou decodificar essa instrução, que eu busco os operandos da instrução, eu executo a instrução, e finalmente eu gravo o resultado, tá? Então, é uma etapa, é um processo de quantas etapas? De uma, duas, três, quatro, cinco etapas. Então, toda instrução ela passa por essas 5 etapas. Ela vai ser buscada, aí eu carrego a instrução lá da memória para o meu processador, vou decodificar, saber o que ela é, o que ela faz, vou fazer a busca dos operandos, depois eu executo a instrução e gravo o resultado. Sempre nessa sequência. Qual é o conceito de pipeline? É o mesmo lá da montagem do carro. Ao invés de eu ter um tempo T para fazer essas 5 operações numa única instrução, ou seja, está aqui uma instrução, né? Aí eu vou fazer a busca da instrução, depois eu decodifico, depois eu busco os operandos, executo e gravo o resultado. Ao invés de eu esperar ela sair daqui para poder buscar a seguinte, tá aqui, fiz isso com a instrução 1, né? Foi buscada, decodificada, buscou os operandos, executou, gravou. Ao invés de eu esperar para ela chamar, para poder chamar a 2 e passar por tudo isso, eu já faço o seguinte: tá aqui a instrução 1, eu fiz a busca, a instrução 1 está aqui. Quando a instrução 1 for para decodificação, eu já faço a busca na instrução 2. Tá? Então, quando a instrução 1 for para a busca de operandos, eu já jogo a 2 na decodificação e já faço a busca da instrução 3. E aí, quando a instrução 1 for executada, eu já estou fazendo a busca dos operandos da instrução 3, já estou decodificando a instrução. Perdão, já estou fazendo a busca dos operandos da instrução 2, já estou fazendo a decodificação da instrução 3 e já estou fazendo a busca da instrução 4. Finalmente, deixa eu apagar um pouquinho aqui, que já está confuso. Então, finalmente, quando a instrução 1 tiver o seu resultado gravado, eu estou executando a instrução 2, fazendo a busca de operandos da instrução 3, estou decodificando a instrução 4, estou buscando na memória a instrução 5. Então, perceba que no único ciclo, ou seja, no tempo que eu levo para fazer um ciclo desse aqui, né, eu consigo executar 5 instruções, tá? Então, num ciclo, eu executo 5 instruções. Isso me dá a impressão de que as instruções estão ocorrendo em paralelo, me dá um falso paralelismo. Entende? Porque, na verdade, não é que elas estejam no mesmo estágio de execução, né, em paralelo, mas eu consigo executar mais instruções do que se eu estivesse esperando uma instrução terminar completamente para poder passar para outra. Entendido? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Peraí, meu computador travou. Peraí, calma aí. Não estou conseguindo dar uma. O Lucas Emanuel está perguntando se isso é o ciclo do caminho de dados. O ciclo de caminho de dados é quando eu passo 2 operandos, pego 2 valores e passo pela ULA, tá? E obtenho um resultado. Realmente é o ciclo. Esse processo faz parte do ciclo de caminho de dados. O Lucas está perguntando, será que a maioria das nossas dúvidas estão relacionadas à arquitetura do que a SO em si? É verdade, Lucas. As dúvidas estão mais relacionadas à arquitetura do que a SO em si. Mas não se preocupe com isso, porque esses primeiros capítulos, esse começo, esse primeiro passo que a gente está dando em SO, está muito relacionado com a arquitetura de computadores. Depois é que a gente vai aprofundar um pouco mais do estudo de sistemas operacionais, então é importante que, para que a gente aprenda e entenda os conceitos de sistemas operacionais, a gente tenha uma boa base, tá, de arquitetura de computador.
Ambas estão, sim, realmente bem interligadas, porque o sistema operacional, como você sabe, é o que faz o hardware funcionar, né? Ele é feito em cima da arquitetura do computador. Tanto é que arquiteturas diferentes exigem sistemas operacionais diferentes, projetados especificamente para aquela arquitetura, tá? Então, não se preocupe com isso. Então, vamos lá. Outra pergunta que veio aqui. No pipeline de execução de uma CPU superescalar, o número de o número de conjunto que vai buscar decodificar as instruções possui algum limite de hardware ou por software? Vamos ver o que é uma superescalar, né? Bom, vocês entenderam esse lance aqui de pipeline. Então, eu tenho 5 unidades, né? A de busca, a de decodificação, a de busca de operandos, a de execução e a que grava os resultados. Eu tenho essas 5 componentes, né? Opa, tem alguém chamando aqui. Então, isso aqui é uma pipeline, tá? Eu vou poder ter uma, duas, três, quatro, cinco instruções sendo executadas ao mesmo tempo. Tá? E aí, eu posso fazer o seguinte, eu posso melhorar meu desempenho, ao invés de eu ter uma pipeline só, tendo duas pipelines. Então, eu vou ter duas pipelines com os mesmos módulos, né, de busca, decodificação, busca de operadores, de execução e de gravação. Tá? E as duas vão funcionar de forma similar, certo? Então, aqui, eu poderei ter 6, 7, 8, 9, 10 instruções ao mesmo tempo. Opa, tem alguém chamando. Só que isso não é exatamente feito dessa forma, tá? Eu não tenho duas unidades de busca, porque afinal eu tenho que sempre fazer buscas por instrução, um processo que pode ser feito por uma unidade só. Aí eu tenho que sempre que tomar cuidado para quando eu for jogar as instruções ou no cano de cima, né, na pipeline de cima, na linha de cima, né, ou na linha de baixo, eu tenho que colocar instruções, duas instruções que possam ser executadas em paralelo. Então aqui eu vou ter uma unidade de busca, tá, que vai jogar ou aqui em cima ou aqui embaixo, e aí eu posso colocar dois conjuntos diferentes, né, de instruções que serão executadas ao mesmo tempo, certo? Então aqui nesse caso eu poderia ter 1, 2, 3, 4, 5, poderia ter 9 instruções sendo executadas ao mesmo tempo. Eu faço uma busca, eu jogo aqui ou aqui embaixo, e aí jogo. Tá? Então, eu posso ter duas, três ou mais pipelines para ir trabalhando. O que é uma pipeline super escalar? Eu aproveito esse conceito, mas aí, ao invés de repetir os componentes, eu só vou ter mais de um componente desse tipo aqui. Certo? Assim. Como eu sei que eu tenho diversos tipos de operações que trabalham em diversos tipos de dados diferentes, eu posso ter operações que trabalham em inteiros, eu posso ter operações que trabalham com float, né? Eu posso ter operações que fazem multiplicação, divisão, ou seja, eu tenho vários tipos de execuções diferentes. Aí eu posso fazer uma pipeline desse tipo, um componente, um módulo que faz a busca da instrução, outro que faz a decodificação, né? E aí outro que faz a busca de operandos. Isso aqui é feito muito rápido. E aí um gargalo que pode ter aqui é na execução, e aí o que eu faço? Eu posso ter aqui vários módulos diferentes, para várias operações diferentes.
Eu posso ter aqui, por exemplo, uma soma de inteiros, eu posso ter aqui uma soma de números de ponto flutuante, eu posso ter aqui uma de multiplicação, eu posso ter uma aqui de divisão, por exemplo. Eu posso ter vários módulos de execução que vão executar tipos de instruções diferentes. Então, na hora que eu perceber na decodificação qual tipo de instrução, é que eu vou determinar, né, qual o caminho que a instrução vai seguir para finalmente ela vir para o módulo de gravação, tá? Inclusive, nada me impede de eu ter várias pipelines desse tipo aqui. Então, isso aqui é um tipo de pipeline super escalar, tá? Então, possui algum limite? Não, eu posso ter o conjunto que eu achar necessário. Eu só tenho que ficar pesando, né, fazendo a pesagem, o balanceamento entre custo-benefício, né, o quanto eu consigo ganhar e o quanto eu vou ter que gastar até chegar nesse benefício, nesse desempenho que eu estou procurando. Ok? Próxima pergunta. Tem dizendo assim, professor, eu não entendi muito bem como funcionam as interrupções e como funcionam as interrupções e o controlador de interrupções do dispositivo de entrada e saída. Bom, é o seguinte, a interrupção, ela é um mecanismo... Gente, só um instantinho, que aqui está acontecendo uma interrupção também agora, no momento, tá? Eu volto já já. Não desisti de vocês não, viu, gente? Volto já, peraí.
O Lucas está aqui perguntando no chat a diferença, relembrar o que é RISC e o que é CISC, né? Lucas, tudo tem a ver com o conjunto de microinstruções do processador, tá? Na CISC é um complete, né, instruction set. É quando você tem um conjunto de instruções mais completo, tá? E o RISC é o reduced instruction set, né, computer, ou seja, você tem um conjunto de instruções reduzido. O que é que isso quer dizer? A arquitetura RISC, ela é uma arquitetura que trabalha com as instruções no próprio hardware. Portanto, elas têm que ser a mais simples possível para executar da forma mais rápida possível. Entendi? Tá atrapalhando, tá? Esse barulho de tá tendo uma construção aqui do lado e tá. Vocês estão ouvindo a batida, tá atrapalhando, não, né? Enquanto que, pois é, no RISC, que é o Reduced, você tem um conjunto de instruções mais simples para trabalhar. Ele tem que ser reduzido, ele tem que ser mais eficiente, tem que ser mais rápido. Enquanto no Complete, não, você trabalha com instruções interpretadas. Inclusive, alguém até perguntou que estava com dúvida o que é uma instrução interpretada, o que é uma função executada no hardware. Quando a função é interpretada, ela não é executada no hardware em si, ela é executada por um interpretador, que é um programa, que está simulando o hardware. Se você quiser ter uma experiência como isso, é como se você tivesse uma máquina virtual. Na verdade, é uma máquina virtual. Tá? Você pode baixar, por exemplo, aí o VMware e instalar um Linux nele. Só que o seu Linux não vai estar rodando no hardware diretamente, ele vai estar rodando, ele acha que é um hardware, mas na verdade não é um hardware, né? É uma máquina virtual, a VMware que está. Essa sim está fazendo a comunicação mais próxima do hardware do que o seu Linux estaria no instalado, entendido? Pois bem, eu estava falando de interrupções, né? A pergunta era, não entendi muito bem como é que funcionam as interrupções e o controlador de interrupções do dispositivo. Bom, primeiro vamos lembrar o que é uma interrupção. O que é uma interrupção? Ela é, tá, o que é, Milena? Apresenta? Saiu da apresentação? Bom, eu estou falando mais também, não, né? Não vai adiantar muita coisa, não. Eu vou até tirar daqui para não atrapalhar. Vou deixar aqui no chat para eu ver. Né? Pois bem, o que é interrupção? Interrupção, ela serve para a gente sinalizar a CPU, né? Que algum evento aconteceu alguma coisa, e alguma coisa precisa ser feita, e algo precisa ser feito a esse evento que aconteceu, tá? Geralmente esses eventos são relacionados aos dispositivos periféricos, os dispositivos de entrada e saída. E toda vida que ocorre uma interrupção, a gente pede educadamente a CPU que ela pare o que ela estiver fazendo, né, para atender essa interrupção. Que tipo de evento pode gerar uma interrupção? É um término de uma operação de entrada e saída, né? Um dado que chegou pela rede, uma tecla do teclado que foi pressionada, um botão do mouse que foi pressionado, são os tipos de clique do mouse, esses são tipos de eventos que geram interrupções. E a interrupção, ela permite, então, que eu consiga sincronizar todas as operações dos dispositivos com o que está acontecendo na CPU. Caso não existisse interrupção, a CPU teria que ficar o tempo todo checando se há a ocorrência de algum evento, né, de algum dispositivo. Isso aí ia fazer o quê? Ia fazer com que a gente perdesse muito tempo de CPU. Ela teria que ficar o tempo todo perguntando: está acontecendo algum evento? Está acontecendo algum evento? Alguém está precisando de alguma coisa? Não? Né? Então, isso aí ia desperdiçar muito tempo de processamento. Tá? E o que acontece quando ocorre uma interrupção? Assim que acontece uma interrupção, eu forço uma mudança de fluxo no controle. Ou seja, tudo que está. A execução sai do fluxo normal,
fluxo normal de execução, e passa o controle para uma rotina de tratamento de interrupção. E essa rotina, ela possui um conjunto de instruções que já são definidas para cada tipo de interrupção específica, né? Ou seja, cada evento vai gerar um tipo de interrupção e cada tipo de interrupção tem um conjunto de instruções específicas para tratar essa interrupção. Então, a gente tem que observar também que elas são geradas por eventos aleatórios, ou seja, eu não tenho a menor ideia de quando é que vai acontecer uma interrupção, eu não tenho a menor ideia de quando uma tecla do teclado vai ser pressionada, não tenho a menor ideia de quando quanto o sistema operacional, tá? Quanto o sistema. Não tenho a menor ideia de quando ocorrerá um clique do mouse ou qualquer outro evento que vai gerar uma interrupção, tá? E por que que ele não tem? Porque elas não são sincronizadas, né, com a atividade regular do sistema, elas não estão previstas. E aí, quando acontece uma interrupção, ela é tratada de duas formas, pelo hardware e pelo software. Pelo hardware, primeira coisa que acontece, né, obviamente algum dispositivo de controle de algum periférico ativa a interrupção, ele dá esse sinal, tipo um sinal, ele ativa essa interrupção. Quando o processador se toca, quando o sistema se toca que teve uma interrupção, o processador tem que terminar a execução da instrução atual que ele está executando e depois colocar o PSW. O que é o PSW? É o Program Status Word. Deixa eu escrever aqui no GIMP, que talvez fique melhor, né? É o Program Status Word. Ele é um registrador que ele armazena o estado da última operação realizada da ULA, tá? E o PC, que é o Program Counter, ele vai gravar a instrução que está sendo, a próxima instrução a ser executada, certo? Então, quando acontece um sinal de interrupção, eu vou executar a última instrução que eu estou executando e vou colocar esses dois carinhas aqui numa pilha, tá? Para não perder, que é a minha chamada pilha de controle. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso retomar, né, o meu sistema exatamente no estado, é como se eu desse uma pausa, tá? Eu vou dar uma pausa para poder tratar essa interrupção e depois voltar ao normal. Então, eu tenho que saber o que é que eu estava fazendo, como eu estava fazendo, para poder o programa que estava sendo executado nem sentir, né, nem perceber que houve uma interrupção, tá? Então, o processador vai guardar o PSW PC na pilha de controle, vai carregar o PC novo, que é o Program Counter novo. Esse PC novo, ele vai ter o quê? Ele vai ter um valor que foi baseado na interrupção, certo? E aí passa para o software. Agora, isso aqui foi o hardware. Aí ele diz agora para o software: software, agora é a tua vez. Né? E aí, o que é que o software faz, né? Vai salvar todas as informações do estado do processo, vai processar a interrupção, por exemplo, se foi gerada pela digitação de uma tecla, vai pegar o valor dessa tecla e vai colocar um streaming de dados, tá? E depois vai restaurar toda a informação do estado do processo. Como é que ele faz isso? Tirando o PSW-PC da pilha de controle e devolvendo para o processador. Entendido? Beleza, então é isso que é uma interrupção. É um dispositivo que permite que eu dê uma pausa em tudo que eu estou fazendo para processar um evento. Esse evento foi ocasionado por algum dispositivo periférico, né? Geralmente um dispositivo de entrada e saída. Alguma coisa que eu estou recebendo pela rede, alguma coisa que foi digitada, algum clique, alguma coisa assim, nesse sentido, um toque na tela, né? Se a tela for de toque, tá? E vamos então à próxima dúvida. Ficou um pouco confuso, né? Essa parte de PSW do PC. Mas quando a gente estiver falando de chamadas ao sistema, a gente revisa um pouco isso aí e aí fica um pouquinho mais claro. A próxima pergunta
É sobre a lei de Moore. Professor, até quando a gente pode esperar que a lei de Moore se aplique? Não pode mais não, ela já morreu, tá? Ela já morreu, não existe mais, certo? Como assim, professor? Você tá louco? Todo mundo fala de lei de Moore, como assim ela não existe mais? Primeiro, vamos revisitar o que é essa tal de lei de Moore. Ela não é exatamente uma lei, porque ela não é infalível e ela não é exata, né? Ela não é aplicada assim. Uma lei, quando é uma lei, ela não pode ser quebrada. Né? Por exemplo, a lei da gravidade. Não dá para você ir contra a lei da gravidade. Né? Ela foi uma previsão. Foi apenas uma previsão, foi algo dito pelo Gordon Moore, que ele é cofundador da Intel. Ele fez isso lá em 1965, e foi puramente uma observação que ele fez. Ele profetizou, né, ele dizia que a densidade de transistores nos chips dobraria a cada 18 meses, ou seja, a cada 18 meses, na mesma área de um chip, eu teria o dobro de componentes, certo? As pessoas traduzem essa lei de Moore de forma errada, achando que ela está falando de poder de processamento. É óbvio que quando eu dobro o número de componentes em um processador, eu consigo melhorar o meu desempenho de processamento, mas não necessariamente eu dobro o poder de processamento, tá? Então, qual é a consequência direta dessa lei de Moore? Isso significa que os transistores estão diminuindo de tamanho, né? E duplicavam em quantidade nos chips. E isso aí, obviamente, aumenta a capacidade de processamento. A gente sabe que desde 1970, o material que vem sendo adotado como matéria-prima para a produção dos circuitos integrados é o silício. E ele deu conta, né, dessa projeção da lei de Moore, mas ele já chegou no seu limite. E o que a gente tem observado é que nos últimos 10 anos, os avanços têm caído percentualmente. Então, a lei de Moore, tal como ela foi definida, ela já morreu em 2004. Tá? Então, esquece a lei de Moore. Desde 2004 a gente não consegue mais, ela não vale mais. Não é 2064, não é 2004. Tá? E vem ficando nessa progressão, vem ficando mais lenta, ano após ano. E por que essa projeção vem ficando mais lenta? Porque as coisas já estão ficando pequenas demais, né? Tá tão pequenininho que chega ao ponto que muito difícil, os circuitos estão tão pequenos, mas tão pequenos que fica muito difícil que um não interfira diretamente no outro. Tá? Que um chip não, que um circuito não, um componente não vai interferir diretamente no outro, causando muitas vezes curto-circuito ou outro tipo de interferência. Aí, os fabricantes, desde 2004, eles tentam contornar essa situação, ao invés de só diminuir propriamente o tamanho dos componentes, mas colocando mais núcleos, né, nos processadores. Isso aí deu um fôlego a mais, obviamente, na lei de Moore, mas também aumentou o gasto de energia e a produção do calor. Que, inclusive, né, esse limite térmico hoje é o grande problema, tá? Porque a gente não tem condições de rodar um processador numa frequência muito alta por muito tempo. Você faz isso, ele vai esquentar demais, vai gastar muita energia. Isso aí pode até queimar o sistema, tá? E é um problema principalmente para os smartphones, né, para os celulares, para os dispositivos móveis, porque eles não têm um sistema de refrigeração tão eficiente quanto uma CPU, quanto um notebook, e também porque eles usam baterias, né, como fonte de energia. E o que tem se observado é que a evolução no projeto das baterias não tem acompanhado a evolução dos processadores. Então, acaba que isso aí é mais um freio, né, na evolução do projeto de processadores, principalmente quando a gente está falando em relação a celulares. Então, como conclusão, a gente pode dizer que é o seguinte, que o que está barrando, o que está freando a lei de Moore, né, o que matou a lei de Moore foi o próprio silício. Tá? O culpado, o assassino é o silício.
E uma das soluções é que o pessoal tem tentado é achar um substituto ao silício, né? Tem se falado muito aí do grafeno, por exemplo, né? E também tem uma outra solução, seria a tal da computação quântica, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Isso, Roberto, né? O Marco Aurélio está falando aqui, a lei de Moore só funcionou até pouco tempo atrás, isso, até 2004. O Roberto Carlos diz, então, em vez de lei, é profecia de Moore. Seria mais correto chamar de profecia de Moore, certo? Bom, a próxima pergunta tem a ver com essa. O cara falou o seguinte, o rapaz, né? As litografias dos chips estão constantemente baixando. E vi também que o TDP está baixando. Por que é que isso ocorre? Bom, primeiro a gente tem que explicar o que diabo é litografia. Né? O que é litografia? A litografia do processador é como os componentes de um processador são esculpidos. A pessoa não entendi nada. Bom, pequeno padawan, é o seguinte. Antigamente, cada componente do processador ele era manipulado e montado individualmente, como se fossem as peças de um carro. Só que, imagine aí que a gente está fazendo peças cada vez menores, tá? Parafusos cada vez menores, rodanas cada vez menores, e chegou-se a um ponto em que o componente ficou tão pequeno, que eu não conseguiria mais fazer esse parafuso à mão. Eu não conseguia mais fazer as peças do carro à mão, tá entendendo? E aí o que é que eu fiz? Imagina agora que o carro está tão pequenininho, que ao invés de fazer individualmente cada componente do carro, eu vou pegar uma pedra não, né? Ninguém faz carro de pedra. Vou pegar uma plaquinha de aço e vou esculpir o carro nessa plaquinha, certo? Vou esculpir cada componente do carro, todos os seus componentes, nessa plaquinha. Isso é o que a gente chama de litografia. Entendido? Portanto, o processo deixou de ser a fabricação individual dos componentes para ser a escultura dos componentes direto na partilha de silício. Isso é o que a gente chama de litografia. A gente já falou da lei de Moore, né? E a gente viu que para aumentar o desempenho de um chip, a gente pode aumentar a quantidade de componentes e estruturas que estão presentes nesse chip. O problema é que se eu simplesmente aumentar o número de componentes e de estruturas, por si só, o que, que vai acontecer? O tamanho do chip também aumenta, a área de dissipação de calor também aumenta, e não é isso que a gente quer. O que a gente quer são aparelhos cada vez menores, que esquentem menos, que sejam cada vez mais rápidos. Para resolver esse problema, a gente diminui o tamanho dos componentes. E a gente pensa no seguinte: se eu conseguir diminuir em 50% o tamanho dos componentes, eu posso colocar o dobro de componentes no mesmo lugar, não é verdade? E aí eu tenho o dobro de desempenho. Teoricamente sim. Portanto, diminuir a litografia na fabricação de um processador vai nos permitir colocar mais componentes e assim a gente garante um ganho de desempenho. Mas aí a gente vai esbarrar em dois limites importantes. O primeiro deles é que a gente não pode ter os componentes menores do que os átomos de silício. Não dá. E a outra impossibilidade é como eu vou fabricar um equipamento para esculpir meus componentes. Né? O problema não é só fazer componentes cada vez menores. Esses componentes têm que ser esculpidos. Então, eu também vou ter um problema de como fazer um equipamento que vai fazer essa litografia. E aí a gente destaca que a litografia atualmente está em torno de 14 a 7 nanômetros, embora esses de 7 nanômetros sejam possíveis, eles ainda não estão assim muito no mercado, não, porque são caros pra caramba. Eu diria que a média aí está em torno de 10 nanômetros, e está cada vez mais difícil baixar essa litografia. Já quando a gente fala de TDP, é a sigla para Thermal Design Power, vou colocar aqui no chat, TDP. Thermal. Só um instante, meu filho. Peraí, gente, outra interrupção aqui. Calma aí.
Perdão, é porque com esse negócio de home office, né? A gente está em casa, mas os filhos também estão. E crianças têm uma certa dificuldade de entender o que é prioridade para os adultos. Tá? Aí ele já veio aqui duas vezes interromper, mas perdão, vamos continuar. Então, eu coloquei aí no chat, né, o Thermal Design Pattern, né, que é seria o Pattern, não, perdão, estou ficando doido, é Power, Thermal Design Power, ficando doido, Thermal Design Power, né, a gente pode traduzir como o poder do projeto térmico, né, ou como projeto de força térmica, que é como o pessoal traduz assim, projeto de força térmica. Sim, professor, mas que merda é essa aí mesmo? Que é isso aí? Né? Bom, pequeno padawan, é o seguinte, o TDP, ele apresenta um número para a gente entender a quantidade de calor que precisa ser dissipado para que meu sistema funcione de forma adequada. Tá? Só um instantinho. Só pede para ele falar um pouquinho mais baixo. Sim, voltando. O que eu estava dizendo, sim, do TDP, né? Certo, ele representa a quantidade de calor que a gente precisa dissipar para o sistema funcionar de forma adequada, tá? Nos computadores, a CPU e a GPU são os componentes que mais produzem calor. Todo mundo aqui concorda com isso, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. E todos os fabricantes, né, vão liberar, quando forem vender uma CPU, uma GPU, vão liberar um númerozinho chamado TDP associado a elas. Isso significa o quê? Isso para que eu libero, que os fabricantes liberam esse número? Eles liberam esse número para que quem for montar o sistema, ou seja, comprou essa CPU, comprou essa GPU e vai montar um sistema com esses processadores, eles usem esse número com base para montar o sistema de refrigeração. Porque se eu pegar uma CPU e montar, ou uma GPU, né, e montar um sistema de refrigeração que não for adequado, o que eu posso fazer? Aquilo ali vai esquentar muito, e com o aumento da temperatura, eu tenho uma queda de desempenho, e o que pode levar até mesmo a uma queima do dispositivo. Eu posso queimar a minha CPU, posso queimar a minha GPU, porque eu não estou atendendo, né, as exigências lá do TDP. Certo? Como é que ele é calculado? Bom, quando a empresa vai soltar esse TDP, ela faz um experimento, né? Ela vai aproximar o calor produzido, né? Quando aquele processador vai rodar, executar aplicações reais, né? Que exigem alto poder de processamento. Jogos, vídeos, isso é 4. Então, ela vai fazer uma média do quanto calor é produzido, né? Para cada programa. E, obviamente, né, isso aí varia bastante de aplicação para aplicação, por isso que eu tenho que fazer essa média dessas várias aplicações e aí colocar isso, somar também uma margem de segurança, né? Nos processadores mais modernos, a gente tem também um dispositivo de segurança. Não sei se alguém já passou por isso, do notebook esquentar muito e o bicho desligar de uma vez, né? Isso aí é feito por quê? Justamente esse dispositivo de segurança, ele vai impedir que o seu processador passe por uma sobrecarga de temperatura e venha a queimar. Geralmente isso acontece quando a danada da chamada pasta térmica, ela está vencida, ela não está mais legal e precisa ser trocada, né? Eu não estou conseguindo fazer o isolamento correto lá do processador, a temperatura sobe, o sistema de segurança entra em ação e pá, desliga o teu notebook na hora. Assim, instalar de dedo. Nem avisa nada, não. Você está aqui, ele desliga. Né? Aí, às vezes, quando você religa, vem aquela mensagem na tela lá, e que o dispositivo foi desligado porque houve uma overheat, né, uma sobrecarga de temperatura, tá? Então, entendendo os conceitos de TDP de litografia, a gente pode responder a pergunta
de por que elas estão ficando cada vez menores, é porque se a litografia está cada vez menor, é porque a gente tem componentes cada vez menores, tá? E se o TDP está diminuindo, é porque o consumo de energia dos processadores sobre uma carga máxima também está diminuindo. Eu espero que essa pergunta tenha sido respondida, certo? O Dioleno aí está dando um aviso para a gente não usar a pasta branca, né? Usem a pasta cinza. Eu nem sei, Dileno, não sei. Essa pergunta, isso aí eu não conheço. Tá? Mas se você diz, eu acredito. Quando eu for procurar, eu não vou procurar mais a pasta branca, eu vou usar assim. Se bem que eu tenho preguiça de mexer em hardware, né? Eu sempre mando os outros fazer. Não tenho mais, passei dessa idade. Né? Não tenho mais esse saco, não. Quando eu era mais novo, não. Eu adorava abrir o computador, mexer, trocar tudo. Eu mesmo fazia. Hoje em dia, né? A gente vai ficando velho, a vista vai ficando ruim. Fica difícil até da gente enxergar os jumpers. Né? Deixa para os outros, para os mais novos brincar. Aí vem a próxima pergunta, né? Com a chegada da tecnologia quântica, o que é que a gente pode esperar dos SOs? Rapaz, sei não, ó, não tenho a menor ideia do que é que a gente pode esperar dos SOs. Eu sei que a tecnologia quântica vai virar tudo de cabeça para baixo, certo? Vai, só para falar um pouquinho de computador quântico, não sei nem se cabe a gente falar aqui. Deve ter, talvez fosse melhor comentar em arquitetura. Talvez nem em arquitetura, porque é uma coisa tão nova. Mas é o seguinte, o nosso computador tradicional ele é baseado em bits, né, 0 e 1. Muita gente acredita que o 0 é quando não passa corrente no dispositivo, né, no componente, e 1 é quando está passando a corrente. Não, não é bem isso. Está sempre passando corrente. Se não estiver passando corrente é porque está desligado. O 0 se refere quando tem uma baixa voltagem naquele componente, e o 1 é quando tem uma voltagem alta. E nem é tão alta assim. A baixa voltagem é 0,5 volts, tá? E a alta voltagem é 0,75 ou mesmo 1 volt. Ou seja, a diferença nem é tão grande, tá? Baixa voltagem e alta voltagem. Então, isso aí é que é o 0 e 1, que é o bit, que a gente pode trabalhar. E a gente trabalha, né, na computação tradicional com esses bits e com esse estado de energia, né? E é bem fácil fazer com isso. Tanto é fácil que a gente vê o estado em que a gente chegou hoje em dia. E é algo bem previsível, tá? De se trabalhar, bem fácil de se controlar. Professor, Quando se... Oi, professor, diga. Um susto, cara. essa, Levanta a mão primeiro, pelo amor de Deus. desculpa, Quase que eu essa, caio da cadeira. essa baixa e alta voltagem sempre vai ser a mesma? Tipo, quando tá lá, entre aspas, né, o 0, vai ser sempre o mesmo valor de voltagem ou pode variar? Aproximadamente. A variação é muito pouca. É em torno de 0,5 volts. Beleza, Tá? obrigado. Mas, obviamente, você pode ter 0,45, 0,49, 48, 47, 51, 53. Tá? Mas é aquilo ali. Certo? E a alta voltagem pode ser 0,75, pode ser 1, 1,25, tá bom? É por aí. Aí quando você fala de computador quântico, né, computação quântica, você não está mais trabalhando, né, com esses zeros e uns, você não está trabalhando com voltagem, você está trabalhando já a nível atômico, né? Como é que os elétrons estão alinhados, né? Como é que está a vibração, não sei do que, como é que está a energia cósmica, sabe? É um negócio assim meio maluco, eu não estudei, não me aprofundei nessa área, mas é algo mais nesse sentido. Então se torna algo mais imprevisível, mais instável, né? Até porque a gente consegue manter uma voltagem baixa, mas é muito difícil você manter um alinhamento de elétrons. Tá entendendo? Então, se você está se baseando no alinhamento de elétrons para ter uma informação, é muito difícil você manter aquele alinhamento de elétrons. E quando se fala em computação quântica, enquanto que na computação tradicional a gente tem os bits, na computação quântica você tem os qubits, né, os qubits, que são nesse sentido, nesse conceito. E é tão difícil trabalhar
com computação quântica que os processadores atuais, para serem minimamente funcionais, eles têm que funcionar numa temperatura muito baixa, mas é muito baixa mesmo, assim, menos de 200 graus Celsius, sabe? Então ainda é inviável. Tem evoluído? Tem evoluído bastante. E qual vai ser o ganho disso aí? Quando a computação quântica for uma realidade, eu me lembro até de um professor que falava isso para mim na graduação, a gente pode pegar nossos diplomas, rasgar e jogar no lixo, porque vai mudar tudo. Certo? Vai mudar tudo. Praticamente nada do que a gente sabe e utiliza atualmente vai servir, vai ser uma outra forma de abordar as coisas. Certo? Por isso que tinha muita gente rezando, ainda deve ter muita gente rezando para que a computação quântica não chegue no seu tempo de vida, né? Só na próxima geração, não na sua. Tá? Outra coisa que eu podia falar de computação quântica, sim, a Google, se eu não me engano, ela conseguiu um processador de 53 kbits, é bem pouquinho mesmo, imagina aí, processador que só tem no máximo 53 kbits. Ainda assim, ele conseguiu fazer alguns cálculos que um processador porreta normal, tradicional, levaria 10 mil anos para fazer. Ele fez em alguns poucos segundos. Daí você tira o poder da computação quântica, da tecnologia quântica. Então, o que, é que a gente pode esperar dos sistemas operacionais? Rapaz, eu não sei. Não sei te responder. Vai ser um troço assim meio louco. Tá? O Lucas Duarte aqui faz uma observação, né? Eu sinto que quanto mais o ser humano evolui em ciência, mais ele se acomoda. Tipo uma postagem que eu vi no Instagram sobre o porquê ainda não usamos o layout de teclado QWERTY, sendo que existem outros muito mais eficientes. É verdade, Lucas, tem o Dvorak, né, o Dvorak, inclusive é um layout, se eu não me engano, é brasileiro, eu não sei, que te permite digitar muito mais rápido, né, do que o QWERTY. O QWERTY, ele vem das máquinas de escrever, não sei se vocês conhecem, mas é um tipo de máquina que parece um teclado de monitor, computador, mas ela é totalmente mecânica. E se uma pessoa digitasse muito rápido, acontecia que aquelas paletas mecânicas, né, que batiam nas outras e travavam a máquina. Então, o projeto do teclado QWERTY foi justamente no sentido contrário, é fazer as pessoas digitarem mais devagar, tá, ao ponto de não travarem, né, os componentes mecânicos, não quebrarem a máquina. Tá? Mas é aquela coisa, todo mundo usa, todo mundo se acostumou e meio que padronizar a coisa e acabou ficando o QWERTY. Mas com certeza existem outros layouts de teclado mais eficientes. Se eu não me engano, o mais eficiente conhecido atualmente é o Dvorak. Certo? Vocês podem ir atrás desse layout, se quiserem. Próxima pergunta. É possível ter 2 ou 3 caches numa CPU? Sim, eu posso ter mais. Muito mais do que isso. Eu te diria que, no mínimo, a tua CPU deve ter uns 6 caches. O que é que limita esse tamanho? É o espaço? Bom, o que limita esse tamanho, esse número, acho que nem é tamanho, né? É o número de caches. É o projeto mesmo, né? O cara que está projetando a CPU, ele vai ver o que é, vai fazer aquela balança, no balanceamento, custo-benefício, o que é melhor para ele, né? Para saber quantas caches ele vai utilizar. Tem como aumentar o tamanho físico de uma CPU para que ela tenha mais velocidade, tendo mais componentes? Ou tamanho maior interfere em velocidades menores pela distância? Ou mais componentes aumentariam a temperatura excessivamente no espaço tão curto? Eita, que pergunta. O que limita a evolução de uma CPU? E por que se investe tanto em paralelismo atualmente? Eu acho que a gente já respondeu tudo isso aí quando a gente falou da lei de Moore, né? A gente falou tudo isso aí quando a gente falou da lei de Moore. Componentes menores permite eu colocar mais componentes por centímetro quadrado, eu consigo um desempenho maior, mas aí por eu não conseguir mais diminuir o tamanho dos componentes, os componentes têm decrescido cada vez uma velocidade menor, né? Então eu não consigo mais ganhar tanto desempenho diminuindo os componentes, e por isso que passou-se ao paralelismo, que foi uma maneira de eu conseguir evoluir mais o poder de processamento, já que eu não consigo diminuir mais o tamanho dos componentes, eu não consigo mais ganhar tanta eficiência diminuindo os componentes, certo? Então, por isso que, já que eu não consigo diminuir, eu vou colocar mais processador, né?
Por isso que se fala tanto em paralelismo atualmente. Certo? Próxima pergunta. Qual a diferença da computação quântica para nós? Já respondi, né? Computação quântica para nós atualmente. Eu já respondi. Dentro do que eu tenho capacidade de responder essa pergunta, eu já respondi. Quais os tipos de acesso a cache? Existem tamanhos diferentes? Como ficam os tempos típicos de acesso? Existem. Eu posso usar diversos tipos de cache. Lembrando que geralmente eu coloco as caches mais rápidas próximas ao processador, já que o processador vai precisar de dados mais rapidamente, né? Então, eu posso colocar as caches melhores, mais rápidas. Obviamente, quanto mais rápida, menor ela será. E elas ficam mais próximas do processador. E quanto mais próximas da memória RAM, mais distantes do processador, mais próximas da memória RAM, elas podem ter maior capacidade e, em compensação, elas vão ser mais lentas. Então, vou ter que fazer aí um balanceamento, né, dessas caches. Tá, do desempenho que eu quero atingir, sempre pensando custo-desempenho, né, o quanto que eu quero atingir e o tanto que eu vou querer gastar, né, para atingir esse objetivo. Lucas Duarte está fazendo uma pergunta aqui no chat. Aumentar o tamanho físico de uma CPU faria ela ter mais componentes e ser mais rápida? Sim, faria. Eu acho que eles não fazem isso porque os dispositivos estão ficando cada vez menores, né? Se você for olhar há uns 10 anos atrás, o que dominava o mercado da computação eram os desktops. Aí, dos desktops, passou-se para os notebooks. Hoje em dia, quase ninguém usa mais, pelo menos não é uma coisa tão frequente quanto há uns 5, 10 anos atrás, ninguém usa mais notebooks nem desktops, né? Como antigamente. Os computadores hoje estão na palma da mão, na forma dos smartphones. Então, com componentes cada vez menores, não faz muito sentido eu aumentar o tamanho de uma CPU para poder ter mais componente, tá? É por aí. A não ser que a história se inverta, o pessoal deixe de usar os smartphones e comece a voltar a usar tablets, faça o caminho inverso, né? Sim, sim, Marco Aurélio. Algumas CPUs estão saindo com tamanhos maiores, sim, já estão, certo? Lucas está perguntando como é que funciona isso de litografia. Como eu te falei, Lucas, litografia é o processo de esculpir os componentes. Você pega, é como eu te falei do carro, ao invés de construir cada peça do carro de forma separada, tu pega um bloco de aço e esculpe o carro todinho, né? Esculpe, pega um bloco de aço, pega um martelinho, né? Como é o nome daquele negócio que o pessoal faz para esculpir? Parece um prego, né? Um martelinho, um prego e vai lá, tec, 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 fazendo a escultura do carro, um bloco de aço. Não só a parte de casca de fora, não. Esculpe o carro todo por dentro, certo? Cada parafuso, o carro tem que funcionar como um carro normal. Só que ao invés de você fabricar peça por peça do carro, não. Você pega um pedaço de aço e esculpe esse pedaço de aço, ou esculpe o carro nesse pedaço de aço, com todos os seus componentes. Então, quando a litografia é pequena, é porque os componentes estão cada vez menores e você consegue esculpir essas peças em tamanhos cada vez menores. Como eu te falei, atualmente está em torno de 7. Não, eles estão querendo chegar em 7. Eles já estão querendo faz tempo chegar em 7 nanômetros. Mas a barreira ainda está sendo em torno entre 14 e 10 nanômetros. Certo? Eu acho até que uma dessas empresas aí, eu não sei se foi a AMD, ou foi a Intel, uma delas estava até desistindo de tentar chegar nos 7 nanômetros, que estava muito custoso, certo? A AMD já produz, mas é caro, ela não está jogando assim no mercado, não. Mas tem uma empresa aí, eu não lembro qual foi, que até já desistiu de fazer em 7 nanômetros, tá? O Flávio Leles disse que tem previsões por 5 nanômetros nos próximos anos. Eu acho que vai demorar um pouquinho, demorou aí, eles saírem dos 14 para os 10, demorou uns 3 anos, e dos 10 para os 7, eles estavam tentando chegar nos 7, eu acho que eu ouço essa história de tentar chegar nos 7 desde 2017, 2018. Só conseguiram chegar em 2021. De 17 para cá, deu 4 anos, né?
uns 4 anos para conseguir chegar em 7. E não vou dizer que eles chegaram em 7, não, porque chegou, mas não está no mercado. Para conseguir fazer de forma que dissolve no mercado de forma eficiente, vai demorar um pouquinho, tá? Foi a Intel que desistiu, foi? Foi, Flávio, sabe dizer? Teve uma delas aí que desistiu dos 7. Disse que não vou chegar no 7 mais não, vou ficar nos 10. Eu não lembro qual foi, né? Não lembro qual foi. Pelo menos eu acho que desistiram, pelo menos por enquanto. Então vamos lá. Próxima pergunta. Já falei de cache, né? Quais tipos de acesso a cache? Isso aqui eu respondi. Existem caches também diferentes? Existem. Beleza. Professor, eu vi em algum lugar que um thread tem a metade do processamento de um núcleo. É verdade? Não, não é verdade. Ah, não é. Não é verdade de jeito nenhum. Primeiro a gente tem que entender o que diabo é um thread. Thread em inglês significa fio, certo? Quando a gente fala de processadores, ele representa uma ordem de execução, com instruções encadeadas e desempenhadas uma de cada vez. Professor, então, isso aí que o senhor está me falando que é um thread, parece com aquela pipeline. Então, eu posso dizer que um thread é um sinônimo de pipeline? Pode. A grosso modo, não exatamente é um sinônimo de pipeline, tá? Mas, a grosso modo, sim. Um thread é um pipeline. Só que a gente tem que dividir aqui dois conceitos de thread, certo? Tem que dividir dois conceitos de thread. Tem um thread lógico e tem um thread de hardware. O que é que eu quero dizer com isso? Você que programa principalmente em Java, deve ter feito threads no seu programa. Estou certo ou estou errado? O que é isso? O que é thread quando eu falo de programa? Eu estou falando de thread lógico, é quando eu defino uma sequência de comandos que devem ser executados, como se fosse uma pipeline. E aí, o sistema operacional é que vai decidir como é que essa sequência de comandos, tá, que tem que ser executados como uma pipeline, será realmente executado dentro do hardware. Quem faz essa decisão é o SO. Isso vai nos dar uma falsa sensação de paralelismo, certo? Esse é o thread lógico. O próprio SO tem alguns threads lógicos implementados dentro da sua construção, tá? Já o thread de hardware, ele é o pipeline. Você pode dizer que é um sinônimo de pipeline. Algumas pessoas confundem o thread com núcleos, achando que cada núcleo pode ter várias threads. Não, isso não acontece, não. Cada núcleo tem uma thread. Tá? O thread é justamente o pipeline, essa sequência, né, onde você vai ter o processo de execução das instruções. Algumas arquiteturas possuem mais de um núcleo e uma única pipeline. Tá? Você faz um paralelo disso com aquelas arquiteturas superescalares. Você tem vários núcleos que vão trabalhar na parte de execução, no modo de execução, e uma pipeline com os outros estágios. Então, não tem nada a ver esse negócio de uma pipeline, um thread, perdão, tá aqui alt tab aqui, não sei nem porquê. Não tem nada a ver esse negócio de um thread ter metade do processamento de um núcleo, não. Um núcleo, um thread. Certo? Você pode até, se você quiser, você pode até tratar núcleo e thread como sendo sinônimo. Tá? Mas o thread de hardware é o pipeline, o thread de software é o thread lógico. É uma outra maneira aí, uma maneira de como o sistema operacional vai organizar as instruções dos comandos, né, que você estabeleceu para a execução do programa. Isso, Lucas. 4 núcleos físicos podem ter 4 threads. É verdade. Tá? Bom, pessoal, acho que é isso aí, né? Tá bom por hoje, né? A gente continua segunda-feira, tá? Eu vou preparar alguns vídeos aqui para colocar offline. Esse vídeo também vai para o Cigarra. Segunda-feira, neste mesmo horário, neste mesmo endereço aqui do Meet, a gente se encontra ao vivo para fazer mais algumas discussões, certo? Participem lá dos fóruns, coloquem suas dúvidas, que a gente vai comentando, tá bom?
Um abraço a todos, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Por favor, escrevam aí presente no chat, para que a gente contabilize as presenças, né, de vocês nesta aula. Tenham todos um bom feriado, um bom fim de semana, até segunda-feira. Valeu, gente. Tchau, tchau.